Oi, eu sou o professor Feliciano e nessa postagem nós vamos conversar sobre o BNDES. O que é o BNDES? Eu resolvi fazer uma divisão em 4 itens. O primeiro é como funciona o BNDES de outros países. No segundo ponto, eu vou abordar a questão do BNDES chinês e a sua atuação na Etiópia. O terceiro ponto, eu vou analisar a questão do BNDES como uma estratégia geopolítica, no caso do exemplo da China. E no quarto ponto, nós vamos analisar a questão do BNDES de Lula como uma estratégia de desenvolvimento interno e uma estratégia geopolítica. Para isso, nós vamos trazer alguns exemplos, alguns fatos, para que você possa analisar muito bem a função do BNDES e qual é a sua importância. O primeiro ponto, você está vendo na foto, é a utilização do BNDES da Alemanha emprestando dinheiro para a Eletrobras para construir usinas eólicas. O mesmo Banco Nacional de Desenvolvimento financia a construção de usinas hidrelétricas em Santa Catarina. É o Banco Nacional de Desenvolvimento brasileiro que, unido ao Banco Nacional de Desenvolvimento da Alemanha, faz esses investimentos. Existe uma empresa, a Siemens, uma empresa alemã, e ela tem a tecnologia das usinas eólicas. Ela vai vender essas turbinas eólicas para o Brasil e o Brasil vai construir o que eu chamaria de uma fazenda de usinas eólicas. O Banco Nacional de Desenvolvimento da Alemanha financia a Siemens alemã para que ela possa vender diversas turbinas eólicas que são muito caras, é uma tecnologia muito avançada e com isso o Brasil vai poder comprar. Mas só existe o Banco Nacional de Desenvolvimento da Alemanha? Não, existe o Banco Nacional de Desenvolvimento chinês, que também investe em diversos países da América Latina, por exemplo. Aí você está vendo o Banco Nacional de Desenvolvimento da China fazendo projetos de conservação. Unido com o Banco do Brasil, sim, o Banco do Brasil financia a empresa brasileira. O Banco Nacional de Desenvolvimento da China financia a empresa chinesa. Oi, eu sou o professor Feliciano. Peço que se inscreva no canal do professor Feliciano no YouTube ou na página do professor Feliciano no Facebook. Nesses ambientes eu vou tratar de questões de economia, política e sociedade, tendo em vista um Brasil justo e inclusivo. Retornando ao conteúdo, nós vimos que existe Banco Nacional de Desenvolvimento na Alemanha, na China e em diversos outros países. E nós vimos alguma coisa da atuação desses bancos de desenvolvimento. Vamos trazer mais um exemplo atual. O Brasil queria fazer instalações de 5G e tinha dois projetos, o 5G americano e o 5G chinês. E os Estados Unidos não queriam que a gente comprasse o 5G chinês. Para isso, os Estados Unidos ofereceu financiamento, assim como a China também ofereceu financiamento. Nós acabamos escolhendo a empresa Huawei e o 5G foi financiado pelo Banco Chinês. Além disso, o Banco Nacional de Desenvolvimento da China já está investindo 34 bilhões na África. Teve o receio de não haver o pagamento desses empréstimos em razão da pandemia, mas mesmo assim continua investindo. Esse foi o primeiro ponto da postagem. Existe BNDES em diversos outros países e a atuação deles é financiar as empresas nacionais. Agora nós vamos ver o segundo ponto da postagem, que é a questão da Etiópia e o Banco de Desenvolvimento Chinês na Etiópia. A Etiópia é considerada um país muito pobre. As cenas que a gente vê da Etiópia são de crianças passando fome. A população da Etiópia é de 105 milhões de habitantes. A expectativa de vida em 2001 era de 52 anos. Em 2019, subiu para 66. 12% do povo etíope morria de AIDS e HIV e em 2017 eram somente 3%. A Etiópia cresce a taxas chinesas, 12% ao ano. O PIB da Etiópia cresceu 10 vezes entre 2003 e 2017. Era 8 bilhões de dólares, hoje é 80 bilhões de dólares. De 2000 ao ano 2000 ao ano 2015, 14% dos empréstimos que a Etiópia recebeu foi chinês, com juros muito sedutores. E a taxa de desemprego hoje na Etiópia é de 1,8%. O que está acontecendo na Etiópia? Ora, para compreender isso, nós temos que entender a China no passado, quando a China era uma montadora de produtos ocidentais. Montava sapatos Nike, roupas, ela
fazia a montagem. O que é fazer montagem? Né? O design é americano, os produtos, a matéria-prima é americana. Mandam para lá e eles fazem a costura. Isso é uma camisa Lacoste, ela é costurada. Essa costura daqui é feita por mão de obra barata. Bota a gola, bota o botãozinho. Isso aqui é uma mão de obra barata. Então eles enviavam as peças para a China, enviavam o sapato Nike para a China, lá eles montavam. A mão de obra era barata, isso fazia com que o produto montado na China, vários produtos, não só sapato, não só meia, não só cinto, roupa também, mas barateava o preço dos produtos. Acontece que a China desenvolveu, criou tecnologia. E ao criar tecnologia, o empregado, o trabalhador da China, trabalha em empresas de alta tecnologia. E ao trabalhar em empresas de alta tecnologia, o seu salário subiu. Antes, o salário do chinês era baixo e era utilizado para fazer esse tipo de serviço. Agora o preço do salário do chinês ficou alto, do trabalhador chinês aumentou, não vale a pena fazer esse tipo de serviço. Então a China levou as fábricas que montavam roupa, que montavam cinto, sapato, etc., para a Etiópia. Lá na Etiópia o pessoal estava passando fome e lá as empresas foram montadas. A Etiópia passou a ser um paraíso da mão de obra têxtil barata. Foram inaugurados diversos, não são parques industriais pequenos, são parques industriais imensos. Esse parque industrial aí vai abrigar 21 fabricantes de roupas e de tecidos, bolsas e sapatos. Vai gerar $1 bilhão em receita. Vai gerar 60 mil postos de trabalho em um único lugar. Ali você tem galpão da Calvin Klein, da Nike, da Adidas, da H&M, e de várias empresas da China. O salário pago é de $60 ao mês ou $3 dia. Mas tem o perigo dos chineses construírem robôs e esses robôs substituírem a mão de obra etíope. Eu disse na primeira parte que o BNDES serve para vender os produtos das empresas nacionais. Por exemplo, no caso da Siemens, que produz usinas eólicas, foi financiado pelo BNDES alemão. No caso da Huawei, que vai fazer o 5G, vai ser financiado pelo BNDES chinês. Na segunda parte, nós tratamos da questão da Etiópia, e eu mostrei para vocês que a China investiu muito dinheiro na Etiópia. Isso já é uma estratégia geopolítica, que é o assunto da terceira parte. Quando a China investe na Etiópia, quando a China investe na América Latina, quando a China investe no Brasil, já está fazendo uma estratégia geopolítica. Não é só a venda do produto, mas é a tentativa de construir laços entre os países que gerem independência. A China também está gastando muito dinheiro na África, que eu disse anteriormente, são 34 bilhões. Está construindo portos, ferrovias, para que a África se torne em um fornecedor de matéria-prima. É lá na África que está sendo criado condições para se fornecer soja para a China, que vai ameaçar a produção goiana. A mesma coisa, a África também tem minério de ferro, cobre, níquel, todos os outros materiais. E a China também está investindo lá para poder fornecer isso. Inclusive, está ameaçando o Brasil e a China entram em conflito em alguma usina de ferro que a Vale do Rio Doce queria explorar no Gabão. Com relação à geopolítica, na época do governo Lula, o Lula utilizou o BNDES de um ponto de vista geopolítico. Esse contato que o Lula tinha na África já era uma estratégia geopolítica. Bom, então nós vimos o terceiro ponto, a questão da estratégia geopolítica. Vamos agora para o quarto ponto. Nesse quarto ponto eu vou mostrar a atuação do BNDES brasileiro na venda dos produtos brasileiros. O Brasil não tem produtos de tecnologia, de alta tecnologia. A fama do BNDES do Brasil é de financiar obras, com a Odebrecht, com a OAS e tudo mais. Mas nós temos alguns poucos produtos de tecnologia. Um desses poucos produtos de tecnologia é a Embraer. A Embraer fornece aviões. Tem uma linha de avião de nível médio, de médio porte, aviões de grande porte, 300 pessoas, 250 pessoas, o Boeing 380, esses são aviões grandes. A Embraer trabalha com aviões de porte médio, aviões de 120 passageiros. Esses aviões servem para o trajeto interregional.
E então a Embraer vende esses aviões no mundo todo, né? Por exemplo, fez essa venda para essa firma americana, a SkyWest. Toda essa venda foi feita baseada no financiamento da Embraer. O avião da Embraer é muito bom, mas nós temos um probleminha, que a Bombardier, que é uma fábrica de aviões de porte médio lá no Canadá, também tem financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento canadense. Tem um Banco Nacional de Desenvolvimento do Canadá que financia a venda dos produtos canadenses, no caso, esse que a gente está brigando, os Bombardier e a Embraer. No caso, nós conseguimos vender, acho que é $1 bilhão de avião, são 600 aviões para a SkyWest. É uma venda imensa. A crítica que é feita ao Brasil com relação ao BNDES é que o BNDES teria financiado países estrangeiros. Bom, nós vimos aí que o Banco Nacional de Desenvolvimento serve exatamente para isso, para auxiliar a venda de produtos nacionais. No caso, nós vendíamos obras pela Odebrecht, obras pela OAS. E nós também vendemos aviões de motores elétricos, a WEG, que fica no Rio Grande do Sul, que é muito boa. Também pode-se vender produtos, motores elétricos da WEG a partir do BNDES. Mesmo essa venda toda que nós fizemos para diversos países, não foi um prejuízo. Nós emprestamos 10 bilhões e meio e recebemos quase 13 bilhões de dólares. Isso significa que foi uma operação com lucro. 89% ocorreram realmente em torno de 6 países. Angola, Argentina, Venezuela, República Dominicana e etc. Mas nós temos que entender o seguinte: dificilmente um país de primeiro mundo contrataria serviços de brasileiros. Eles contratariam serviços das empresas deles. Nosso mercado de atuação é África, Latinoamérica. Esse é o nosso mercado. E não deu prejuízo, deu lucro. Nós não tivemos prejuízo com essas operações. Eu sou o professor Feliciano, agradeço por ter visto a postagem. Se gostou, deixe um like e compartilhe. E, por último, estamos juntinho, lutando por um Brasil justo e inclusivo.